Seu Carlos Alberto, como é que você tá? Tudo bem, irmão, graças a Deus. Chegamos aí ao quarto programa, o canal Carlos Alberto 19, Carlos Alberto sem mimimi. Carlinhos, voltando da nossa vinheta maravilhosa, eu acho que tem um recado para dar pro pessoal. É do nosso parceiro, a InovaPay é uma plataforma moderna que permite você fazer suas movimentações financeiras sem depender de um banco. Esse sistema veio facilitar o crescimento do seu negócio. Com a InovaPay PJ, você faz todas as movimentações financeiras da sua empresa com total transparência e rapidez. A conta digital PJ é simples, prática e fácil. Entre no site inovapay.com.br e siga no Instagram da InovaPay. Mas agora vamos de bola rolando, que é o que a galera quer saber, bola na rede. Temos uma polêmica no futebol brasileiro, para variar, Carlinhos, nesse momento, que é a questão dos técnicos gringos, né? Lá do Jesus para cá, 14 treinadores chegaram e 9 foram embora. Se restaram 5. Queria saber de você por que esses treinadores gringos estão indo embora. Quero saber o seguinte: eles não se adaptaram ao futebol brasileiro ou o futebol brasileiro não tem paciência com o trabalho deles? Olha, eu acho que o trabalho do Jorge Jesus e do Abel Ferreira no Palmeiras são dois casos à parte, né? Porque você vir para o Brasil com duas equipes de infraestrutura como Palmeiras e Flamengo é diferente porque você consegue fazer um planejamento, ter início, meio e fim. E os outros treinadores, infelizmente, não têm isso nesses clubes. Então, eu acho que aí é a paciência do futebol brasileiro com esses treinadores, porque eles têm qualidade, né? Já falei aqui que a gente tem muita coisa boa de treinadores no Brasil, mas, infelizmente, é refém dessas despedidas, dessas demissões. E agora o Roland pediu demissão, né? Porque eles não têm orçamento, eles não conseguem trazer aqueles jogadores que realmente eles querem para que seu trabalho seja exercido dentro do campo, para que as suas ideias sejam executadas. Então, realmente, fica muito difícil de um técnico estrangeiro se adaptar nessas condições, diferentemente de Palmeiras e Flamengo. Então, os clubes do Brasil, eles ainda estão distantes da realidade europeia, muito. Né, da realidade europeia. Muito, muito. Principalmente na questão de infraestrutura. E quando eu falo de infraestrutura, é de você ter uma infraestrutura funcional, que ela funcione, né? Então, quando tudo funciona, fica mais fácil para o treinador ser essa peça na engrenagem. Pois é engraçado que você que jogou na Europa, quando um jogador brasileiro está na Europa sendo treinado por esse treinador gringo, esse jogador consegue responder bem, na maioria das vezes, à altura do que esse treinador gringo pensa, né? É, porque você chega num lugar onde está tudo estruturado, padronizado, então fica bem mais fácil, né, de você aceitar uma ideia. Porque o treinador vem para cá, ele tem que impor as suas ideias, o jogador tem que acatar as ideias. Então, o trabalho do jogador é bem mais fácil do que do treinador. Quando você foi para o Porto, ainda muito jovem, mas você já tinha uma experiência, no mínimo, aqui da base do Brasil, qual foi o impacto que você sofreu quando você chegou lá, né, o treinador gringo, toda uma estrutura nova para você? Fala um pouco dessa diferença que você sentiu. Então, a diferença que eu senti é que eu só me preocupava em jogar futebol. O resto das coisas, o clube, tudo funcionava. Então você não tem nenhum dor de cabeça de salário, torcedor indo no CT para fazer arruaça, te cobrar. Então isso foi uma coisa que me impactou assim positivamente, né? Não que o futebol brasileiro seja ruim, a gente ama o futebol brasileiro, mas quando você chega num lugar e você tem paz para trabalhar, isso faz uma diferença enorme. Curioso, né? A torcida do Santos, ela não gostou, né, da saída do Roland, ela queria que o treinador continuasse, inclusive ela se mobilizou na rede social pedindo que o clube o trouxesse de volta e tal. Ou seja, o torcedor enxerga que realmente é um bom caminho você ter um treinador de fora, essa experiência aí estrangeira,
mas o clube, como você falou, é que não está preparado para se relacionar, vamos dizer assim, com esse profissional de fora, né? E não pode ser o modismo, só porque deu certo em outros 2 clubes grandes, que a gente vai trazer um estrangeiro e vai dar tudo certo. A gente sabe que não é assim. Futebol, hoje você depende de tempo para que as coisas aconteçam. Eu vejo muito Guardiola falando que às vezes um ano é pouco para você fazer o seu trabalho. E aqui, infelizmente, a gente não tem paciência. O brasileiro tem a memória muito curta. Eu não falo só dos torcedores, não, que os torcedores têm um papel importante nessa pressão. Mas os próprios clubes, quando se sentem pressionados, essas diretorias, elas acabam precipitando todo um trabalho, todo um planejamento. Agora a gente vai ver como é que vai ficar com essa regra nova, né? Que só pode ter 2 treinadores na mesma competição, na temporada. Então a gente vai ver como é que isso vai ficar para que as coisas deem certo. Um ponto importante que você tocou, esse troca-troca de treinador ao longo da competição. Isso é muito ruim, porque às vezes o jogador está se adaptando a uma maneira de jogar, uma ideia de jogo, e aí muda, ele tem que, sabe, refazer tudo novamente. Então isso, recomeçar é muito complicado, não é simples. Principalmente se aquele grupo estava com um treinador gringo, aí ele sai, entra de repente um brasileiro ou o contrário. Estava com um brasileiro, aí no meio do campeonato chega um gringo, com ideias totalmente diferentes. E acontece, Evandro, que muda toda uma comissão técnica, todo um trabalho. Você tem fisiologia, preparação física, cada um tem seu método de trabalhar. Então essas mudanças eu vejo como um lado muito negativo ainda do nosso futebol. Acho que a gente tinha que evoluir nesse quesito. Eu sei que isso já é um problema de anos atrás, mas a gente tem que melhorar se a gente quer ter um futebol parecido com o da Europa. Os clubes internamente eles precisam se organizar, né? Tem clube com muito problema interno, administrativo, político, e isso tumultua esse treinador que está chegando que não está acostumado a vivenciar esses problemas todos, né? Eu acho que isso é o principal para esses treinadores, porque vindo de um lugar onde tudo é organizado, aí você vem para cá e começa a ter essas perturbações, isso atrapalha muito o trabalho. Então acho que essa é a principal dificuldade. Mudando de assunto, vamos falar agora de outra polêmica no futebol brasileiro, Carlos Alberto. Como a gente não tivesse tantos problemas e polêmicas no nosso futebol. Parece que para ser árbitro no Brasil tem que estar com o cabelo cortadinho, não pode ter tatuagem, tem que fazer a barba e não pode dar um ai publicamente na rede social. Isso para mim tá mais para um regime militar, né? Parece que a gente está falando aqui da vida militar do que da arbitragem. Eu quero saber o que as pessoas têm que se preocupar com isso ou com o árbitro dentro de campo. Eu acho que quem organiza o futebol, né, deveria priorizar em profissionalizar o árbitro, em vez de ficar preocupado com essas questões que não levam a nada. Lógico que você tem que estar bem aparentado, mas o árbitro na Europa, ele é árbitro, ele não vive de outra coisa, né? E aqui os árbitros, infelizmente, eles têm que fazer outras coisas fora da arbitragem, e às vezes eles não estão tão concentrados como deveriam. Às vezes eles só vão pegar para saber do jogo um dia ou 2 depois, porque eles têm seu compromisso durante a semana, porque eles têm que sobreviver. Então acho que essa seria a principal questão, né? E na Europa a gente vê isso, o árbitro lá é árbitro, não é outra coisa. Pois é, e assim, o mais assim, o ruim para mim dessa história toda é que isso nem é uma regra oficial, isso é uma coisa velada, né? É uma coisa de bastidor ali. Mas eu acho que assim, você tolir a pessoa de dar opinião, seja ela em qual segmento que for, isso é muito ruim. A gente está em pleno século XXI e as pessoas têm liberdade de se expressar, por que o árbitro não pode? Eu acho que o árbitro deveria dar entrevista depois do jogo, quando acontece alguma polêmica, assim como o jogador e o treinador é exposto, a arbitragem também tem que ser. A gente tem que saber o que o árbitro está pensando, sabe, sobre o que está acontecendo com o VAR. Com tudo isso, eu acho que já que vive nesse ciclo, a cobrança tem que ser igual. Mas desde que você dê condições para os árbitros também. Pois é, isso é uma cobrança do torcedor e de vocês, jogadores. A arbitragem, ela nunca dá satisfação
do que ela faz dentro de campo. Isso é ruim, isso é ruim. Acho que esse ponto poderia ser mudado, principalmente para a gente saber o que o árbitro está pensando, do que ele acha. E às vezes eles acham que isso pode ser uma exposição, porque há tantos erros que a gente vê de arbitragem, que eu acho que quem organiza não quer que eles se exponham mais. Porque o time se prepara a semana toda, você como foi jogador, você se preparava a semana toda. E o árbitro não tem essa preparação a semana toda. Aí você jogava. Seu time perdia e Você algumas ia das mal. vezes por erro de arbitragem. Aí você perdeu o jogo, seu time ficou prejudicado, às vezes tinha premiação em jogo e você perdeu essa premiação, o clube perdeu, o funcionário perdeu, o árbitro errou, vai para casa, não dá satisfação e fica por isso mesmo. E no próximo jogo ele está arbitrando novamente, né? Então, olha quantos prejuízos a gente tem quando acontece um erro de arbitragem. Então é uma coisa muito séria. Eu acho que deveriam olhar com mais carinho para a arbitragem brasileira. A gente tem bons árbitros, tem Voaden, né? E hoje a gente tem o Gaciba aí comandando tudo. Então, assim, a gente tem bons árbitros, cara. Então não é só falar que está tudo ruim, tem coisa boa também. Não, com certeza. É a comissão se preocupar com o que ela tem que se preocupar, como você colocou, que é melhorar a qualidade deles. Esse VAR, né? Esse VAR, Carlinhos, que é uma polêmica, usado muitas das vezes indevidamente, às vezes o equipamento não está bom e durante o jogo é que se descobre isso. E aí acaba a equipe que foi prejudicada não tendo esse erro revisto, né? E aí fica por isso mesmo. Aconteceu isso com o Vasco. Vasco Internacional em São Januário, ali na penúltima rodada. Né? Que são erros que realmente atrapalham e aí você arrebenta todo um planejamento. Isso custa campeonato, como a gente colocou, custa premiação. Às vezes o clube está dependendo daquela premiação para custear ali o salário dos funcionários, dos jogadores, e é jogado fora. E custa permanência, às vezes, como foi a do Vasco, numa Série A. Exatamente, e fica por isso mesmo, como a gente está colocando. A vida do árbitro segue, vira o ano. Mas o estrago já está feito. O estrago está feito, e um estrago em cima de muita gente, né? A gente está falando de um clube. Exatamente. Bom, seguindo aqui a nossa pauta maravilhosa, vamos agora falar de Copa do Brasil. Teve o sorteio para os novos confrontos aí da chamada oitavas de final. Vamos lá, palpite, papum, Cianorte Santos. Eu nessa fase, cara, eu ainda aposto na tradição das equipes grandes, né? A gente tem aí vários confrontos, Cianorte Santos, Vila Nova Bahia, CRB e Palmeiras. Eu acho que ainda nessa fase os grandes predominam. Não que isso seja uma ciência exata, que vai acontecer o resultado das equipes maiores, mas a tendência é que eles vençam. Agora, tem coisa enjoada ali, ó. Clássico cearense, Fortaleza e Ceará. Aí é um jogo que é 50% para cada lado. Pois é, vou te dizer um outro enjoadinho, pelo crescimento e ressurgimento desse clube que é o Bragantino. Fluminense e Bragantino. Jogo difícil, e o Bragantino é uma equipe que está muito bem no Campeonato Paulista, né? Já fez um campeonato bom no ano passado, teve aí o melhor jogador da competição, então o Fluminense tem que ficar de olho. Corinthians e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vendeu caro muitos jogos nesse brasileiro. Verdade. E sempre é difícil jogar contra o Atlético Goianiense, já não é de hoje. Né? O Atlético Goianiense que no clássico agora ganhou de 3-0 do Goiás. Então são esses joguinhos encardidos assim que as equipes grandes têm que ter cuidado, porque a gente já viu alguns revés acontecerem e se entrar de salto alto a coisa realmente fica ruim. Vai ter um clássico carioca, que é Vasco e Boa Vista, se enfrentaram recentemente no estadual e agora de novo Vasco e Boa Vista se enfrentando. Você que atuou nos dois, pode falar do trabalho dos dois, né? O que esperar do Boa Vista, que é chamado e tido como um clube pequeno? Olha, o Boa Vista é a grande sensação, né? Vem com o Leandrão aí, que foi meu parceiro, fazendo um grande trabalho. E o Vasco ainda não deu essa certeza, apesar de ter ganhado do Flamengo num jogo em que poucos acreditavam. O Vasco tem que confirmar a sua força e vencer, né? Porque se der brecha, realmente essas equipes acabam complicando. O Flamengo vai enfrentar o Curitiba. Favorito. Favorito, né? Favoritíssimo.
Temos ali Remo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro com Eu um não time, vejo problema também nenhum. super time aí com Hulk, né? Com um monte de bom jogador. Hulk, Enfim, inclusive, que deu uma declaração polêmica, né? Sobre não ter sequência com o Cuca. Isso gerou um mal-estar. teve uma outra polêmica também no outro jogo ali na saída de... Foi expulso, né? Mas aquilo é normal. Discussão depois da expulsão ali, os ânimos estão à flor da pele e acontece de um jogador. Acho que quando você tá com a cabeça fria, você não acaba cometendo esses excessos. Então, bons confrontos aí de oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos ver se teremos surpresa, né? Às vezes pinta uma zebra. Já tivemos algumas zebras aí, campeãs de Copa do Brasil. Exatamente. Santo André, né? Paulista. Foram duas chamadas zebraças ali na história. Mas nesse formato novo de Copa do Brasil, onde as equipes da Libertadores ainda participam, eu acho muito difícil acontecer uma zebraça campeã. A zebraça campeã era no formato antigo, que você tinha mais oportunidade. Agora, quando chega nas fases mais decisivas, você esbarra no planejamento, na estrutura, na força da equipe maior. Se você olhar de novo rápido aqui, você tem ali o Palmeiras, que vai enfrentar o CRB. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Vamos colocar aqui esses três times aí que montaram equipes, vamos dizer, fortes, né? Você acha que desses três sai o campeão, esses três times aí? Eu acho que tá por aí sim, cara. Eu ainda boto o Grêmio, que o Grêmio é um time copeiro nessa... Vai enfrentar o Brasiliense. O Grêmio é um time muito copeiro com esse tipo de competição, né? Sabe jogar, já foi campeão já algumas vezes. Então a gente nunca pode descartar o Grêmio também. Maravilha. Agora passando para outros confrontos também, vamos falar da Orelhuda, que outro dia estava aqui. Estava aqui, né? Toda hora que vocês vão ver a Orelhuda, que ela mora na residência de seu Carlos Alberto. De vez em quando ele libera ela de dar um rolê. Para dar uma volta. Um rolezinho da Orelhuda. Mas a gente tem que falar sobre ela de novo aqui hoje, porque chegamos às semifinais de uma competição que tu conhece. Conheço bem. Ganhou fácil. Mentira, não foi fácil não. Não foi fácil, não. Difícil. Ainda mais você jogando pelo Porto, né? Que não é uma das equipes tradicionais assim, da Europa, e você conseguir um título. Seus palpites aí, ó, para essas semifinais de Champions. Vamos lá. Já se enfrentando aí, ó, Paris e City. Em 2 jogos. Na minha opinião, o Paris é o grande favorito a ganhar essa Champions. Eu sei que o City é uma grande equipe, o Guardiola vai montar uma grande estratégia, mas eu vejo o Paris ainda com uma leve vantagem. O Marquinhos voltando aí de... Um grande reforço. O Marquinhos é o capitão do time, uma figura importante. Então vai ajudar muito nessa reta final. Menino Ney com aquela fome. Ele tá jogando muita bola. Eu, particularmente, sou fã muito do jogo dele. É um dos poucos jogadores hoje em dia que agride o adversário realmente com a bola, vai para cima, tenta a jogada, não tem medo de errar, sabe? É um cara muito criativo, de velocidade de raciocínio. Então, eu tô muito confiante no Paris. Real e Chelsea? Real e Chelsea eu fico com o Real. Fica com o Real. Pela tradição, mas assim, não dou grande favoritismo ao Real, não, porque o Chelsea tem um jogo muito tático. E foi assim nos jogos contra o Porto. Né? Não fez grandes exibições, mas tem um jogo muito tático. E assim, às vezes você achando um gol, você acaba complicando o Real Madrid, que às vezes fica com dificuldade de entrar quando está atrás do resultado. Falando da Champions, Neymar deu uma declaração dizendo que para ele pouco importa. Ele não está nem aí para a bola de ouro. Ele quer ser campeão da Champions. Eu acho que ele está certíssimo, cara, porque automaticamente ele sendo o campeão da Champions, ele vai estar entre os melhores. E hoje em dia, de verdade, o Neymar não precisa da bola de ouro para ser reconhecido um dos melhores do planeta. Ele é um dos melhores do planeta, sim, isso ninguém pode negar. Só que o que esbarra é na votação, que são os treinadores, capitães, boa parte da imprensa, e ele não goza desse prestígio todo com essa galera. Entendi. Então, excelentes confrontos aí de semifinal da Champions League. 2 jogos, ida e volta, e vamos ver quem que passa para fazer a final da Liga dos Campeões. E para a gente caminhar para o encerramento, palpite rapidinho aí, alguns estaduais aí nos próximos dias e 2 semanas encerrando. Aqui no Rio, quem você acha que vai ser o campeão? Eu não vou nem falar da semifinal. Vamos lá. Acho que é o Flamengo, não tem como não ser o Flamengo.
né? Apesar do Fluminense agora estar com alguns bons reforços. E tem que, o Fluminense tem que vencer a Portuguesa, né? Isso. Quer dizer, Flamengo e Volta Redonda, Portuguesa e Fluminense. Apesar do Volta Redonda também está muito bem, mas o Flamengo é favorito. Vamos lá, Campeonato Gaúcho. Você tem aí hoje Caxias contra o Grêmio, Juventude Internacional, semifinal. Então, lá o futebol já é um futebol mais pegado, onde essas equipes, com esse ímpeto físico, elas conseguem, às vezes, complicar Grêmio e Inter, né? Uhum. A gente já viu isso acontecer, essas equipes fazerem finais contra um dos grandes lá. Então lá é um campeonato mais diferente. Aqui no Rio já o futebol mais jogado, lá é um futebol mais de físico. Então depende muito como essas equipes vão estar no dia. Você jogou lá, conhece o estilo de jogo do Gaúcho. No Mineiro, Tombense de semifinal com Atlético, Cruzeiro e América Mineiro. Eu acho que Tombense e Atlético não tem susto. Agora, Cruzeiro e América Mineiro já é um clássico, né? E o América Mineiro veio de título de... Quer dizer, veio de um vice-campeonato da Série B. Isso. E já venceu o Cruzeiro nessa outra etapa da competição. Então é um jogo muito difícil. Cruzeiro também ainda... Se encontrando, né, se adaptando ao ano difícil que vai ter. Pensando em tentar voltar de novo, né? A Série A, que esse ano a Série B vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Mais um programa chegando ao fim, o nosso quarto, só o início, crescimento. Semana que vem a gente está de volta, né? Semana que vem a gente está de volta, mas é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com os amigos, que aqui a gente vai sempre gerar um conteúdo de qualidade.